Profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade ou violência subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Apenas até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor, quero rogar ao Senhor nesse momento que o Senhor possa me dar graça, Senhor, de expor esse texto e de fazer as aplicações corretas, de acordo com a luz que o Senhor tem nos concedido na Tua palavra. Senhor, eu não sou digno e nem capaz. E os meus irmãos, Senhor, estão ávidos, sedentos. Eles precisam, assim como eu, das consolações, alertas e ensino da Sua palavra. Por isso, Senhor, eu quero pedir a Tua ajuda e o Teu auxílio para mim e para todos os que estão aqui nessa manhã. Senhor, fale ao nosso coração, quebranta-nos, nos dê a Sua graça, derrama sobre nós o Seu Espírito. Nós não oramos baseados na nossa capacidade ou inteligência, mas nós nos achegamos a Ti pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. E é no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Irmãos, no primeiro sermão, nós iniciamos aqui agora uma série de sermões, de estudos, no livro do profeta Jonas. E no primeiro sermão, nós vimos um profeta perplexo, um profeta atordoado, um profeta inconformado com a missão que o Senhor havia entregado para ele. Resumindo, um profeta que amava Israel, que era um profeta nacionalista, que tinha profetizado a expansão de Israel, estava sendo chamado por Deus para ir até Nínive, pregar para os inimigos de Israel, pregar para os inimigos do seu povo. Uma missão suicida aos olhos dele, uma missão que não fazia o menor sentido para pregar para pessoas que ele odiava, pregar para pessoas que ele não considerava dignas de receber a pregação da palavra de Deus e nem dignas de receber o amor ou a misericórdia de Deus. E nós, como eu disse na semana passada, o livro de Jonas é um livro que fala sobre misericórdia. Então nós temos aqui o mistério da misericórdia sendo descortinado diante dos nossos olhos. Quando o profeta então percebe que a sua missão não faz o menor sentido aos seus olhos, ele então toma uma decisão fatal. Ele se levanta, e não para ir pregar e obedecer o seu chamado, mas ele se levanta para fugir. Jonas decide então pegar um navio e fugir da presença do Senhor. E isso lhe traz consequências imediatas, consequências terríveis. Imagine o seguinte: você compra uma passagem de avião. Hoje é avião mesmo. Hoje eu não estou falando errado não, é avião que eu quero falar. Você compra uma passagem de avião
e você então sai numa viagem bastante longa. E no meio da sua viagem, durante o voo, o avião. Eu estou tendo problema com navio e avião, gente. Eu não sei o que está acontecendo. O avião então começa a passar por uma área de turbulência. E ele começa a ser chacoalhado. E ele começa então a passar por aquela turbulência. O piloto, então, ele dá a ordem para que todos apertem os seus cintos e permaneçam nos seus assentos, permaneçam nos seus lugares. E você começa a sentir medo, e você começa a se sentir aflito, porque você teme pela sua vida e que o avião venha a cair. Mas você olha para os tripulantes, os comissários, as pessoas que trabalham no avião, e eles estão ali sentados, conversando, falando calmamente, falando tranquilamente sobre a sua vida. E então você percebe, opa, eles estão acostumados com isso, com essas turbulências. É normal um avião passar por turbulências. Então você relaxa. Porque se para os comissários está tudo bem, para você tudo bem também. Mas imagine que na próxima viagem o avião começa a passar por uma turbulência e quando você olha para o tripulante, para o comissário de bordo, ele está assim. Ou então ele está clamando aos seus deuses e pedindo ajuda. O que você sente? Medo, desespero, porque você sabe que aquela turbulência não é uma turbulência comum. Não é uma turbulência normal. E a tempestade que Jonas enfrenta nesse navio, indo para Tarsis, não é uma tempestade normal. Não é uma tempestade comum. E essa tempestade, eu vou chamar nessa manhã de a tempestade do pecado. As tempestades causadas pelo pecado e a misericórdia de Deus. É sobre isso que o nosso texto fala nessa manhã. E eu quero que você volte para o versículo 3, porque nós vamos ler ele e buscar extrair daqui algumas lições. Versículo 3 diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Para onde? Para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para onde? Para Tarsis. Jonas encontra um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. No versículo 3, irmãos, nós lemos que Jonas então está decidido a fugir para Tarsis. E nessa sua decisão, então ele começa a fazer aquilo que ele deve fazer para fugir. Então ele desce para Jope. Jope era uma importante cidade portuária que ficava na costa do Mediterrâneo. Era uma cidade muito importante. Ela tinha um porto muito importante e muitos navios chegavam e partiam dali da cidade de Jope. E nós devemos notar aqui que ao chegar em Jope, Jonas encontra um navio que vai exatamente para Tarsis. Exatamente para onde o profeta quer fugir. Exatamente para onde ele quer ir. Ele tem dinheiro. Ele paga a sua passagem. Jonas é aceito no navio. Eles recebem ele no navio sem pedir maiores explicações. E ele é um fugitivo. Ele está fugindo da face de Deus. Irmãos, eu quero que vocês percebam aqui que está dando tudo certo. Está dando tudo certo para o profeta desobediente, para o profeta fujão, para o profeta teimoso. Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: a providência parecia favorecer o plano de Jonas e lhe deu uma oportunidade de escapar. Podemos estar longe do nosso dever e mesmo assim nos deparar com um vento favorável.
O caminho pronto nem sempre é o caminho certo. É só os puritanos que essas frases aqui, né? O caminho pronto nem sempre é o caminho certo. Irmãos, jamais devemos pensar que nós estamos fazendo o que é certo só porque os nossos planos estão dando certo. Jamais devemos achar que Deus está feliz conosco, que Deus está se agradando de nós apenas porque as coisas estão saindo como nós planejamos, como nós pensamos. Nós julgamos que um determinado relacionamento amoroso é da vontade de Deus simplesmente porque está dando tudo certo. Nós pensamos que é de Deus simplesmente porque nós oramos e pedimos para Deus um sinal. E a pessoa no mesmo dia ligou, mandou uma mensagem ou bateu na sua porta e você olha para aquilo e fala: nossa, isso é um sinal de Deus, de que essa pessoa é para mim. Só que tem um detalhe, a palavra de Deus aponta para as qualificações daquela pessoa e diz não. Por quê? Porque você talvez seja um cristão e aquela pessoa não. E você julga que é vontade de Deus aquele relacionamento simplesmente porque as coisas estão funcionando. E você está claramente indo contra a revelação escrita de Deus ao tempo em que julga que Deus está te dando um sinal. Nós julgamos que está tudo bem se nós bebemos cada vez mais um pouquinho de bebida alcoólica. Cada vez aumentamos só mais um pouquinho. Afinal de contas, eu estou dentro do meu limite, dentro da minha normalidade. Eu sei até onde eu posso ir. Então está tudo bem. Está tudo ok. Não me embriaguei nenhuma vez, então eu posso continuar aumentando o meu limite. Está tudo certo. Está tudo dando certo. Irmãos, um jovem julga, ou uma criança, que está tudo bem só porque ela desobedeceu ao seu pai e não teve nenhuma consequência. Nada deu errado. Ah lá, tá vendo? Nada daquilo que meu pai falou aconteceu. Nada daquilo que meu pai me alertou, de fato, se concretizou. Meu pai estava de brincadeira. Então eu posso continuar. Está tudo certo. Mesmo com os alertas médicos, o que nós fazemos? Continuamos nos empanturrando de açúcar e de gordura, porque afinal de contas os nossos últimos exames estão ok. Então está tudo bem. Irmãos, comportamento no trânsito. Nós vivemos quebrando leis e normas de trânsito simplesmente porque ainda não tomamos uma multa. Não tivemos ainda nenhuma consequência. Ou continuamos a cometer fraudes e nos envolver em negócios errados, ilícitos, sonegar impostos, viver em dívidas, mentiras, simplesmente porque nunca deu nada. E nós estamos fugindo de Deus e está dando tudo certo. Como Jonas, às vezes, nós permanecemos omissos na missão que Deus nos entregou. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, e nós não fazemos nada com esses dons. Não empenhamos esses dons a serviço das pessoas, a serviço da cidade, a serviço dos inimigos, a serviço do reino. Não fazemos nada com esses dons. Nada. E achamos que está tudo bem. Por quê? Porque a minha vida está ok. Porque está dando tudo certo. Somos omissos nos nossos deveres como membros na igreja. Mas enquanto vai tudo bem, a gente continua em desobediência, rejeitando a revelação escrita da palavra de Deus. Irmãos, ouça isso aqui que eu vou dizer. É um alerta para a minha alma e para a sua. Muitas vezes, nós vamos encontrar as avenidas do pecado abertas, escancaradas, e tudo parecendo colaborar para isso. Mas não é porque tudo está aberto, escancarado, que isso é certo. Não é porque dá certo que é certo. Quantas igrejas foram por esse caminho?
Elas fazem o que dá certo e não o que é certo. Esse é o erro do profeta Jonas. Porém, meus irmãos, eu tenho más notícias para te dar. E também tenho boas notícias para te dar hoje. A má notícia é que todo pecado traz consigo uma tempestade. Veja o versículo de número 4. Mas, olha só, está dando tudo certo. Aí vem um mas, uma conjunção adversativa. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 4 diz que o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, uma grande tempestade. A palavra aqui, o verbo lançou, ele é usado na Bíblia em um contexto militar para descrever um soldado que atira uma lança contra o seu inimigo. Saul, ele, quando enlouquece, ele pega uma lança e ele atira aquela lança contra Davi. Aqui o Senhor, então, atira contra Jonas uma tempestade. Uma grande tempestade. E isso aqui é muito irônico. A linguagem do texto é muito irônica. Por quê? Jonas estava fugindo da grande cidade, porque eles eram violentos. E o Senhor, então, lança sobre Jonas uma grande tempestade que era muito violenta. Então, se Jonas foge de Nínive, agora ele está no olho do furacão. Ele está no centro de uma tempestade e ela se abate com furor sobre o navio em que ele está e parece que o navio vai se despedaçar, se desintegrar e todos os seus integrantes irão morrer. E isso nos ensina sobre as tempestades que vêm nas nossas vidas por causa do pecado, por causa da nossa teimosia. Irmãos, a Bíblia não ensina que todo sofrimento ou que toda dificuldade é causada pelo pecado. Ela não ensina isso. Porém, ela ensina que todo pecado causa dificuldades. Todo pecado causa problemas, tempestades. Tem uma musiquinha infantil que eu ouvi essa semana. Aliás, como que chama aquele álbum? A Bíblia Diz? Eu acho que é A Bíblia Diz, que se chama um álbum do Stênio Março infantil. Depois os pais e mães ouçam primeiro e depois põem as crianças para ouvir. Tem uma musiquinha que diz: toda vez que eu peco, me dou mal. Porque todo pecado carrega consigo uma grande tempestade. Você vai segurar a sua Bíblia aí em Jonas, senão depois a gente não acha. E você vai em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, 5. Diz o seguinte: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Agora vai em Provérbios 21, 7. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. Esses dois textos que nós abrimos, agora você pode voltar para Jonas, mas esses dois textos que nós abrimos, eles ilustram de maneira muito clara as tempestades provocadas por causa do pecado e nos ensinam preciosas lições. Em primeiro lugar, ouça bem isso: o pecado destrói e atrai tempestades
porque ele atrai a ira de Deus. Em primeiro lugar. O pecado destrói porque ele atrai a ira de Deus. Cedo ou tarde, o Deus justo punirá o pecado. Cedo ou tarde. Porque se Deus não fizer isso, ele não é justo. Se Deus não fizer isso, o universo seria uma desordem e Deus um mal. O mundo seria desgovernado. Mas nós sabemos que o mundo não é, que o universo não é. E cedo ou tarde, a ira de Deus se derrama sobre os pecadores. Quando violamos a lei de Deus, tomamos Deus por inimigo. Ele se torna o nosso inimigo, porque violamos a sua lei. Em segundo lugar, o que esses textos de Provérbios nos mostram é que o pecado destrói pelas suas próprias consequências. Não só porque atrai a ira de Deus e já seria terrível, mas ele também destrói pelas suas próprias consequências. Adultérios que terminam em divórcio. Destroem famílias. Não é verdade? É a própria consequência do pecado. Vícios que destroem relacionamentos e famílias inteiras. A gula que provoca doenças, diabetes, hipertensão e tantas coisas que vêm pela nossa incapacidade de nos controlar, de termos domínio. A preguiça que causa endividamento e pobreza. Então aqui nós vemos exemplos do pecado destruindo pelas suas próprias consequências. A própria reação. Derek Kidner diz o seguinte: o pecado gera tensões na estrutura da vida que só podem terminar em colapso. Então o pecado continuamente praticado e a nossa desobediência diante de Deus vão causando tensões na nossa vida e trazendo tempestades e problemas que só podem terminar em colapso. Só podem terminar na destruição. E nós vemos que o pecado de Jonas provocou consequências imediatas, furiosas, mas o Senhor lançou uma grande e violenta tempestade. Mas eu queria te alertar para o fato de que, para nós, quando nós lemos o texto, parece que tudo aconteceu assim. Tudo muito rápido. Ele vai lá, paga a passagem, entra no navio, e o navio mal levantou as âncoras, estufou as velas e já bateu uma tempestade, eles estavam ali pertinho. Não é assim. Eles tinham navegado, eles já tinham andado uma certa distância sobre o mar e então a tempestade veio. A consequência e a tempestade que eu estou falando aqui, ela não vai vir necessariamente de forma imediata. Se fosse imediato, Jonas teria sofrido a tempestade antes mesmo de entrar no navio. No momento em que ele tomou a decisão, se levantou e falou, vou fugir, não é verdade? Mas Deus permitiu e deixou que ele brincasse, né, entre aspas, durante um tempo. Então vai, Jonas, vai fugir da minha face. Vai fugir da minha presença, tolo. Bobinho. E Jonas vai. E chega um determinado momento que a consequência, a tempestade, então se abate. Irmãos, ouçam isso aqui com muito temor. Com muito temor. Muitas vezes, as consequências e as tempestades do pecado, elas só vão nos alcançar quando já é tarde demais. Às vezes, a tempestade vai te alcançar quando não há mais nada a ser feito. Quando a situação já se consumou, já acabou. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para consertar. Não dá mais para resolver. Porque a tempestade veio tarde. Por isso que o tempo do arrependimento é agora. É hoje. Enquanto nós ouvimos aqui. Ouça Tim Keller. O pecado é um ato suicida que a vontade comete sobre si mesmo. É como tomar uma droga viciante. No começo pode parecer maravilhoso. Todavia,
cada vez que se toma, fica mais difícil não tomar novamente. Eis aqui um simples exemplo. Quando você se entrega a pensamentos amargos, pensamentos de ódio e de amargura, é muito gratificante fantasiar sobre a vingança. Contudo, de modo vagaroso e certo, isso ampliará a sua capacidade de sentir pena de si mesmo, corroerá sua capacidade de confiar nos outros e de desfrutar de relacionamentos e, em geral, drenará toda a felicidade da sua vida cotidiana. O pecado sempre endurece a consciência, aprisiona a pessoa em sua própria masmorra de defensivas e racionalizações e a consome lentamente por dentro. São as tempestades tardias causadas pelo pecado. E quando você viu, você não confia em mais ninguém, porque está a tempo demais, entesourando amargura dentro do seu coração. Então nós vemos que o pecado destrói porque atrai a ira de Deus. Nós vemos que o pecado destrói pelas suas próprias consequências. Mas tem um outro fato que nós precisamos considerar aqui. Um outro aspecto é que o pecado não afeta somente a nós. A tempestade não vem somente contra Jonas. Vocês percebem isso? A tempestade não é Jonas quem é atingido pela tempestade apenas. Os marinheiros foram atingidos pela mesma tempestade. O navio inteiro foi atingido pela mesma tempestade. E eu vou te dizer mais. Será que só havia um navio naquele mar? E os outros navios que estavam navegando nas proximidades? Escaparam da tempestade? Não. Porque a tempestade causada pelo pecado, ouça isso muito bem, ela não vai atingir só você. Ela vai atingir todo mundo que está ao seu redor. Isso é muito forte. Isso é muito pesado. A igreja é atingida pelos nossos pecados individuais. A nossa família é atingida pelos nossos pecados individuais. A sociedade é atingida pelos nossos pecados individuais, pelas tempestades que os nossos pecados carregam. Um pai alcoólatra traz desgraça não só sobre ele, mas sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre os seus vizinhos, sobre o seu círculo familiar. Um filho viciado traz dores para os pais. Um mentiroso traz consequências para todos. Vejam as tempestades. E isso aqui nos leva a entender uma situação. Irmãos, volta um pouquinho no que eu falei. Toda dificuldade é resultado do nosso pecado? Sim ou não? Não. Não. Mas todo pecado traz alguma dificuldade. E tem tormentas, tempestades e dificuldades que nós enfrentamos que são causadas pelos pecados dos outros. Isso é o que a gente chama de efeito coletivo do pecado. Ele tem um efeito erga omnes, vamos dizer assim. Afeta todo mundo. Olha só, você com a sua família pega o seu carro num domingo à tarde e diz, vamos passear. Vamos ao shopping, vamos ao cinema, vamos para algum lugar. Você coloca as suas criancinhas no carro e sai. E você está na rodovia, mas tem alguém na rodovia que bebeu. Está bêbado. E ele invade a sua faixa e destrói o seu carro e mata toda a sua família. É uma tempestade causada pelo seu pecado particular? Não, está tudo ok. Mas a tempestade do outro vem e afeta todo mundo. Porque, irmãos, eu não vou economizar na palavra. O pecado é uma desgraça. É isso que ele faz. É o mal dos males. O lixo da escória de tudo que há de ruim. Se chama pecado. Se você tinha medo do diabo, esquece. O negócio está muito mais perto do que você imagina. É o seu e o meu pecado. Ele é terrível. Olha o que Jó diz no capítulo 5, versículo 7. O homem nasce para as dificuldades tão certamente quanto as fagulhas voam para cima.
Você vai acender uma fogueira. Você tem dúvida de que a fagulha vai para cima? Você não tem dúvida. Então Jó diz o seguinte: assim como eu não tenho dúvida de que a fagulha vai para cima, eu também não tenho dúvida de que nós sofreremos. Por quê? Por causa das tempestades causadas pelos pecados. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Mas tem um último fato sobre a tempestade, que é onde a gente vai concluir. Que a gente não pode esquecer e nem perder de vista. A tempestade que atinge Jonas, ela é grande, ela é violenta, ela é terrível, mas ela é sinal de misericórdia. Ela é sinal de misericórdia. Por quê? Jonas, o objetivo de Deus com aquela tempestade não era destruir o profeta. Não era matar o profeta. Não era quebrá-lo de vez. Mas era para despertar um profeta teimoso. Era para despertar um profeta sonolento. É para tirar Jonas da sua rota suicida. É para tirar Jonas do seu pecado. É para fazer Jonas voltar ao caminho. O Senhor está pegando Jonas pela nuca. Sabe quando a gente pega o filho pela gola assim e fala: menino, você vai vir aqui. É aqui que você vai. E pega pelo bracinho e dirige. Deus está pegando Jonas pela nuca. Está dizendo: não é assim, meu filho. Eu vou te mostrar a minha misericórdia, mas você vai demorar um pouquinho para entender, porque ela vai vir em forma de uma tempestade bastante carrancuda e dolorosa para você. Irmãos, nós sabemos que nem toda dificuldade que nós sofremos é causada por algum pecado específico. Mas, para nós cristãos, as dificuldades, as tempestades e até os pecados dos outros têm o poder de diminuir a nossa rebeldia. Tem o poder de diminuir o poder do pecado no nosso coração. As tempestades, elas têm o poder de nos acordar, de nos alertar para a realidade da vida, para a realidade de Deus. Irmãos, as tempestades nos acordam. As tempestades nos tiram do nosso conforto. E elas fazem isso de uma maneira que Jonas só ia sair da sua rota e acordar com uma tempestade. Não adiantava Deus mandar um beija-flor para se comunicar com Jonas e dizer: querido filho, não vá por esse caminho. Um anjo tocando harpa e flores e luzes e bênçãos. Gente, ninguém para. As pessoas que estão no pecado não param para ouvir Deus no meio da bênção. Acorde! Nós não paramos quando nós estamos em pecado, fugindo de Deus. Se Deus continuar indefinidamente nos abençoando, nós não vamos parar para ouvi-lo. É necessário que Ele nos interrompa. É necessário que Ele nos pare. E é isso que o Senhor está fazendo com Jonas. É isso que aconteceu com Abraão. É isso que aconteceu com Isaac. É isso que aconteceu com Jacó. Foi isso que aconteceu com José. Eles não se tornaram grandes homens sem antes terem passado pelo olho do furacão, sem antes terem enfrentado grandes tempestades. Isso nos leva a quase agradecer, nos leva, quando nós entendemos, a agradecer a Deus pelas tempestades que nós passamos. Obrigado, Senhor. Não fosse essa tempestade tão violenta que me chacoalhou e eu achei que eu ia perecer, não fosse ela, eu jamais teria despertado. Eu jamais teria aberto os meus olhos. Vejam, o mistério da misericórdia. É um mistério, nós não conseguimos entender quando nós estamos no olho do furacão. Irmãos, mas nós não devemos esquecer jamais que Deus não nos aflige porque Ele se alegra nisso. Deus não nos aflige porque Ele tem prazer nas nossas tempestades. Para encerrar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 63.
Isaías 63, versículo 9. E esse é um dos textos mais belos do profeta Isaías. Diz o seguinte: Caleb, vamos conversar de novo com a aula do catecismo. Olha só, que coisa maravilhosa. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava. Em toda a angústia deles. Angústia de quem? Do povo de Deus. O profeta está falando com o povo de Deus. O povo de Judá, a nação de Israel. Ele está falando com eles. E o profeta está dizendo, em toda a angústia do meu povo, qual é o sentimento de Deus? Ele também se angustiava. Irmãos, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas Ele não desperdiça nenhum só dos nossos sofrimentos. Enquanto somos angustiados, Ele também se angustia. Assim como um pai se entristece quando disciplina os seus filhos. Mas o pai disciplina os seus filhos e persevera nisso porque ele sabe que isso é prova de amor. Então Deus, em todas as nossas angústias, Ele também se angustia. Mas Ele conhece e sabe o poder que o sofrimento e as aflições têm de nos santificar, de nos limpar, de nos acordar, de nos fazer perseverar. O que nós aprendemos então com esse texto de Jonas? Quais são as lições e conclusões que nós podemos extrair aqui hoje? Quais são as aplicações que você pode fazer para a sua vida, aprendendo com o exemplo do profeta? Primeiro, você tem escondido pecados na sua vida? E você tem se recusado a se arrepender só porque as coisas estão dando certo para você? Tem atitudes, condutas, pensamentos, sentimentos pecaminosos no nosso coração que nós demoramos a tratar e não resolvemos porque está tudo bem. E a gente então diz, mais pra frente eu resolvo isso. Amanhã eu me arrependo. Depois eu me resolvo. Depois eu me acerto. Quantos caminhos de pecado você já trilhou achando que era a vontade de Deus? Quantos caminhos errados você já tomou e julgou que Deus estava ao seu lado só porque as coisas estavam dando certo? Irmãos, em segundo lugar, eu quero te perguntar, quais são as tempestades que você tem enfrentado por causa do pecado? Que tempestades são essas? Relacionamentos quebrados? Relacionamentos destruídos? Saúde deteriorada? Confiança abalada? Depressão, ansiedade e tantas coisas que advêm como resultado do nosso pecado pessoal? São as tempestades particulares em que nós estamos. Quais são as tempestades em que você está? Entenda, é necessário arrependimento diante de Deus. É necessário abandonar esses pecados. Para de ir para Tarsis. Muda a tua direção, Jonas, e vá para Nínive. Vá obedecer a Deus. Membros dessa igreja, quais são as tempestades? Se é que você já percebeu a tempestade que você pode ou não estar atravessando por não cumprir os compromissos que você assumiu no pacto de membros. As tempestades por causa do pecado nos alcançam. Em terceiro lugar, há tempestades na sua vida familiar, na sua vida pessoal, causadas por pecados seus? Ou então, há tempestades causadas pelos pecados de outras pessoas? Entenda isso. Se você está enfrentando uma tempestade, olha só, às vezes,
Às vezes a gente se sente injustiçado. Porque você olha para a sua vida e para as aflições e para as tempestades e você fala, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso é o meu marido. Isso é a minha esposa. Isso são os meus filhos. Isso é o pastor. Isso é um membro da igreja. Isso é alguém do meu trabalho. Eu não tenho nada com isso, mas eu estou colhendo os frutos e estou passando aflições e tempestades por causa do pecado da outra pessoa, e aí você começa a se sentir injustiçado. Você deve parar para pensar o seguinte: Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. E se você é um cristão, saiba que essa tempestade tem o poder de te santificar, de abrir os seus olhos. Irmãos, Jonas não conseguia enxergar a misericórdia de Deus na tempestade. Vocês acham que Jonas enxergava isso? Aliás, quando a gente dá continuidade na nossa leitura e conhecer melhor a história, a gente vai ver que Jonas, ele não estava nem tentando entender o que estava acontecendo lá fora. Ele é a pessoa mais relapsa dentro do navio. Ele não está nem aí. Mas às vezes você é igual o marinheiro que está lá no convés, tentando jogar água para fora do barco, baixar as velas, tentando fazer alguma coisa, tentando resolver a situação. Irmãos, muitas vezes nós não vamos ver, nem enxergar a misericórdia de Deus na tempestade. Porém, nós precisamos perceber que Deus está usando essas tempestades, essas aflições, essas consequências para o nosso bem e para a nossa santificação. É melhor estar com Deus na tempestade do que estar sozinho. Imagina só. Deus talvez esteja tentando despertar. Tentando não. Deus não tenta nada. O que Ele quer, Ele realiza. Deus talvez esteja despertando a sua consciência dos seus pecados. E eu quero concluir esse sermão dizendo o seguinte. O texto que nós lemos na Escola Bíblica Dominical é a oração de Jonas em 2:9. Ele diz o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Como que veio a salvação dos pecadores? De que maneira Deus salvou os pecadores? Foi sem sofrimento? Não. Porque em toda a angústia do meu povo, eu também me angustiei. Em toda a aflição deles, o Senhor também se afligia. Você se sente injustiçado pelas tempestades dos pecados que te importunam e que te acossam, mesmo não sendo os seus pecados? O nosso Senhor Jesus, Ele foi atingido pela mais violenta tempestade da ira de Deus que todos nós poderíamos suportar. E não eram pelos seus pecados. O nosso Deus não foi poupado da tempestade. Porque você ouve isso e talvez você fique pensando, nossa, acho que a minha visão de Deus está mudando um pouco, né? Porque não é severo demais. Nossa, parece que é tão duro, o homem só falou que não ia fazer a missão e foi para outro lugar, gente. Não precisava disso tudo não, nossa. O nosso Deus não foi poupado da tempestade por causa do seu pecado. Jonas estava lá na tempestade por causa do pecado dele. O nosso Deus entrou na tempestade por causa dos nossos, dos meus e dos seus. A nossa salvação veio por meio do sofrimento. A ira de Deus se abateu sobre o Filho, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós devemos nos apegar. Ele bebeu cada gota do cálice da ira de Deus. Ele suportou cada vento dessa tempestade que se abateu sobre ele. Era o próprio Pai punindo o Filho e o esmagando até arrancar dele cada gota do seu sangue, mostrando que Deus é justo e odeia o pecado. Os nossos pecados sobre o Filho de Deus. E ele estava lá, pregado para morrer. Até o momento em que ele expirou e disse, está
consumado. O sol se escurece, a terra treme, os sepulcros se abrem, a criação entra em colapso. Porque o Filho de Deus bebeu a ira do Pai que estava reservada para os pecadores. Então, o nosso Salvador, ele simpatiza conosco. Você está no meio da tempestade? Se é por causa do seu pecado, se arrependa. Agora, hoje, confesse os seus pecados e os abandone. Mas saiba que em todas as aflições ele também se afligiu. E ele suportou dores e angústias. E se a nossa salvação veio por meio do sofrimento, então nós, por assim dizer, devemos então beijar a cruz, abraçar a cruz e receber. Receber com alegria todo o sofrimento, porque foi assim que o nosso Salvador fez por nós.